do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que eu acolho a você, meu irmão, minha irmã, no nosso canal de evangelização pelo YouTube. Né? Você que faz parte dessa evangelização, que vai divulgando nosso momento de reflexão. É com grande alegria, né? Somente em partilharmos a palavra de Deus, a palavra do dia, o evangelho que nos direciona. É muita alegria, é uma imensa alegria estarmos juntos, né? Então, hoje, dia 23, sexta-feira, dia de São Padre Pio de Pietrelcina, né? Que aqui está ao meu lado. Ele que é nosso baluarte, né? Então, é com grande alegria que eu acolho com a intercessão de São Padre Pio hoje, para que nós possamos refletir e Deus nos conduzir aquilo que é da vontade dele em nosso meio. E o evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 22. Lucas 9, 18 ao 22. E vamos ouvir o que é que o Senhor tem para nos falar, para nós podermos refletir hoje no nosso dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, o que o Senhor hoje nos leva a refletir, nos leva a mergulhar nesse evangelho pequenino, mas de riquíssima profundidade para nós, porque a narrativa do evangelho já começa dizendo que aconteceu que Jesus se retirou para rezar no lugar deserto, né? Estava rezando no lugar retirado com os seus discípulos. Então Jesus já começa, hoje a narrativa, Lucas já começa dando essa direção para nós. Porque Cristo, ele nos dá esse exemplo maior, ele sendo Filho de Deus, ele sendo Jesus, o Cristo, o Senhor, como a gente ouviu na narrativa do Evangelho, ele nos dá essa direção de se retirar à parte e rezar, e orar ao Pai, e levava com eles os seus discípulos ao ensinamento da oração. E Jesus, ele nos dá essa graça hoje, nesta manhã, pela sua palavra, porque ele mesmo se retirou para rezar. Mas aí vem a pergunta de Jesus para cada um de nós, para os seus discípulos, para mim, para você que reflete hoje. Quem diz o povo que eu sou? Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, né? E aí, não nesse desejo de querer ser reconhecido, mas de ouvir um pouco o que é que eles diziam dele. Porque ontem, no evangelho de ontem, Herodes aqui indagava quem era Jesus. Uns achavam que era ele também, Elias, João Batista, enfim. Mas Herodes indagava ontem nesse sentido de perder até mesmo o poder, de averiguar, com medo do seu reinado. Porque Jesus, ele veio como rei, como Senhor, nessa espera. E hoje, Jesus, ele pergunta para cada um de nós, né? E vós,
E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro vai e responde. Uns dizem que é Elias, enfim, aí os discípulos respondem, né? E aí Jesus pergunta para cada um de nós também: quem diz que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo de Deus, né? Aquele que viria nos salvar, o Cristo, o Mestre, o Messias. Mas Jesus, quando Pedro respondeu que Jesus percebeu que era a graça do Espírito, desse reconhecimento, não por causa dos milagres, mas porque caminhava com ele, e só podem reconhecer Jesus como o Senhor da vida, aquele que caminha, que trilha uma vida de oração, que vai trilhando. É isso que o Evangelho nos diz, só dá para reconhecer aquele que vai ter essa intimidade com o Senhor, aquele que se torna como uma criança. Porque nas nossas razões, muitas vezes nós dizemos que Jesus Cristo é o Salvador, mas muitas vezes nós não acolhemos, não reconhecemos verdadeiramente. E aí Jesus ele vem dar essa graça de reconhecer, de ouvir a Pedro e dizer, proibir a ele de não contar-se a ninguém, porque não era o momento. E aí vem a resposta daquilo que o Senhor hoje responde a Pedro, ao proibi-lo. Porque o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, por todos, como diz a lei, e ser morto, como ele diz, e ressuscitar ao terceiro dia, porque ele era o papel dele, de vir nos salvar, de dar a sua vida por cada um de nós, nos ensinar a buscar ao Pai. Então, meus amados irmãos, é com grande alegria que a palavra do Senhor nos dá essa graça. E nós temos hoje aqui São Padre Pio, também um homem de oração, que viveu a sua vida de oração, intercedendo por cada um de nós. Viveu sua vida de oração e de atendimento à confissão. Que possamos, sim, junto com a graça do Senhor, pela intercessão de Maria e pela intercessão hoje de nosso queridíssimo São Padre Pio, nosso baluarte, pedir essa graça de ter uma vida intensa, de buscar a Cristo Jesus como o Senhor da nossa vida. Então peçamos a intercessão de Nossa Senhora, a sua proteção, para que ela possa nos conduzir ao coração do seu Filho. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Fico com Deus, com a graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.